Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado aqui na Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que vem fazendo preço no nosso mercado financeiro e no nosso mercado corporativo. Pessoal, seja muito bem-vindo, todo mundo que está participando aí, pessoal que está mandando mensagem para a gente, fico muito feliz aí por vocês estarem gostando do programa. Manda mais sugestão, comenta lá nas nossas redes sociais e não esquece, se você quiser ser nosso patrocinador, é só você entrar em contato com o comercial da 91, da 92 FM, pelo comercial da rádio ou pelo nosso comercial 45 30 37 24 33 é o nosso WhatsApp se você quiser ser o nosso patrocinador. E pessoal, não se esqueça de acompanhar as redes sociais da rádio, as redes sociais do Resenha de Mercado também. Nós estamos em todas as redes sociais, Resenha de Mercado, JF, J de João, F de Fernando, todas as redes sociais, programa saindo na íntegra agora aqui e todas as segundas-feiras no YouTube às 19 horas e no Spotify também às 19 horas. Tá saindo o programa completo lá para você poder compartilhar, poder rever, enfim, compartilhar com os amigos, tá bom? Quero agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado bastante o nosso programa do Resenha de Mercado. Pessoal, bora lá falar de mercado. A gente tá aí com o problema gigantesco da guerra, problema gigantesco de abastecimento, problema gigantesco de falta de combustível, não só no Brasil, tá? Já está começando a sinalizar que está faltando combustível no Brasil, vai continuar faltando combustível, vai faltar mais combustível aí. Alguns órgãos já estão falando que a partir de abril a gente vai ter uma falta considerável de combustível, greve dos caminhoneiros apontando aí também, então a gente tem bastante coisa para a gente comentar hoje no mercado. Mas como sempre, pessoal, nós sempre começamos pelos nossos indicadores, né? Eu gosto sempre de começar pelo gráfico aqui para dar um start no nosso bate-papo e a gente vai falar um pouquinho aqui de Ibovespa com vocês, falar um pouquinho do mercado. Para quem está acompanhando através das redes sociais, vai ver, né, os gráficos aí, o que a gente vai mandar. Quem não está vendo aí pela rádio, eu vou falando para vocês aí os nossos indicadores. Então, começando pelo índice do Ibovespa, né, nos últimos 5 dias aí, uma queda de 0,70, quase 1%. No mês, queda de 8%, tá apanhando bastante aí Ibovespa, né, caindo bastante aí. E no ano, né, tá devolvendo um pouco aí, chegou a bater aí 191 mil pontos, né, e agora tá com uma queda, aliás, ainda com uma alta de quase 10% no ano. Pessoal, Ibovespa, vamos falar um pouquinho aqui do Ibovespa também, performance dos últimos 5 dias, Ibovespa não, SP500, caindo 2,52, veja que o SP500 está caindo menos do que o Ibovespa. Claro, a gente tinha, antes da guerra, o Ibovespa subindo muito mais do que propriamente o SP500. E aí, pessoal, um disclaimer aqui para vocês. Se a gente não tivesse guerra, o Ibovespa provavelmente já teria passado 200 mil pontos, tá? Então 6.548, eu não falei, né? O Ibovespa aí fechando nos últimos 5 dias aí a 76.256 mil pontos. E o SP500, 6.548, uma queda de 2,5 nos últimos 5 dias. E no ano, uma queda aí de 4,34. Se você for descontar ali o Ibovespa subiu bem mais, né? Só que o que a gente está vendo? Que agora no período de guerra, as bolsas emergentes estão caindo bem mais do que a bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, né? Vamos falar de dólar, pessoal. Dólar bem importante para nós. Dólar, ainda com tudo isso que está acontecendo, por causa aí do tal do carry trade, né? Que é esse diferencial de juro, né? A taxa de juro real que a gente tem no Brasil hoje, a taxa de retorno, né, real do Brasil hoje é a segunda maior do planeta. Então isso está conseguindo, junto com a nossa balança comercial, né, tá conseguindo aí segurar o dólar em meio a tudo isso. O Brasil é uma bolsa muito líquida. O Brasil dos emergentes é a moeda que tem mais liquidez. Isso ajuda bastante o dólar vir para cá. Por isso que o real não é tão depreciado quanto as outras moedas em relação ao dólar, tá? Nos últimos 5 dias, dólar 5,29 e no ano uma queda aí de 3,94. Chegou a cair 5% no ano, tá? 5,12 e agora acabou devolvendo bastante aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Bitcoin. Bitcoin sempre importante também. Bitcoin começou performando bem aí no começo da guerra e depois acabou dando uma caída também. Nos últimos 5 dias aí, uma queda de 4,37
E no mês, queda aí de 20, aliás, no ano, né? Queda de 20%, nos últimos 5 dias aí, cotada a 69.641 mil pontos. Acabou perdendo, né, pessoal, o Ibovespa, aliás, o Bitcoin, ele acabou perdendo aí os 70 mil pontos. A gente acredita aí que ele deve voltar, deve começar a subir um pouquinho mais. Fechou, pessoal? Então, esses são os indicadores aí. Eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa bem interessante. Você que vai ver depois o Resenha de Mercado, ou que está escutando na rádio, nós temos um relatório. Pessoal, todas as semanas eu mando 2 relatórios lá para nossa comunidade. Eu mando um relatório do varejo brasileiro e mando um relatório do mercado financeiro brasileiro e mundial. Mando para todo mundo lá na nossa comunidade. Então, se você quiser receber esse material, entre em contato com a gente para você entrar na nossa comunidade, para você aprender a investir para longo prazo, saber como que funciona esse mercado, como que funciona o mercado financeiro numa visão de sócio, não numa visão de cassino, que muita gente fala aí que mercado financeiro é cassino, não tem nada a ver, mercado financeiro não é cassino. E aí, pessoal, esse relatório, são 2 relatórios com 20 páginas cada um, eu faço todas as semanas, eu mando relatório pro pessoal, tá? Então, se você quer receber esse relatório, entra lá e eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o nosso mercado financeiro aqui, do nosso relatório, tá bom? Vamos lá, mercado financeiro brasileiro, transição monetária em meio à incerteza global, tá? O panorama financeiro brasileiro, que foi dos últimos dias aí, nas últimas semanas, de março de agora 2026, caracterizado por um momento de reajuste técnico e cautela institucional. Vamos lá, pessoal. Dia 18 nós tivemos o resultado do cupom do Banco Central, que reduziu a taxa de juros, a nossa Selic, para 14,75, tá? Esse movimento representa o primeiro corte da taxa de juros desde 2024, encerrando um ciclo de quase 2 anos de manutenção de 15%. E aí, pessoal, eu tive lá na bancada da 91 e o pessoal estava conversando comigo, né? Mas isso aí faz diferença? Olha, pessoal, isso sinaliza para o mercado. Agora, se essa guerra continuar, nós já estamos falando até de aumento na taxa de juros, por exemplo, nos Estados Unidos. Copom ainda não sinalizou isso, mas se acontecer lá, provavelmente vai acontecer aqui no Brasil também. E aí a gente fala um pouquinho sobre cautela, tá? O Banco Central precisa equilibrar a necessidade e aliviar o custo de crédito com a obrigação de manter a inflação convergindo para a meta. Em fevereiro de 2026, a inflação anual brasileira desacelerou para 3,81. Mas os dados mensais ainda demonstram pressão, especialmente em itens voláteis. Então, pessoal, o que acontece? A gente tem muita incerteza. Por exemplo, o Banco Central enfatiza que a incerteza geopolítica, como o petróleo Brent superando $100, e pessoal, em alguns lugares do mundo, diz que chegou a tradear aí a $170 o barril, isso aí uma hora ou outra vai impactar no Brasil. A gente vai falar um pouquinho depois em relação a isso aí, tá? O Boletim Focus, divulgado no dia 16, né, já refletia essa preocupação, mostrando que o mercado ajustou para cima suas projeções da Selic para 2026. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos lá. A taxa Selic, indicador econômico, tá? Data de referência, dia 18/3. Valor do resultado, 14,75, né, com uma baixa aí de 25. IPCA, 3,78. Dólar, 5,24. Isso aqui na data de 28/3, tá? E IBCBR de janeiro, com a prévia do PIB. O dólar Petax ficou ali na faixa ali de 5,25. Tá bom, pessoal? Olha só que interessante. Nós tivemos alguns rebaixamentos aqui de rates, tá? CSN e CSN Mineração. A SP Global rebaixou o rate da companhia siderúrgica, a CSN Mineração, para BRA-, tá? O racional baseia-se na alavancagem financeira, com uma projeção de relação dívida sobre o EBITDA permanecer em torno de 6 vezes. Pessoal, isso aqui é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, a partir do 3 a gente já liga um alerta com a empresa, tá? Então a empresa bem alavancada, tá? O elevado nível de despesa financeira e a necessidade de alto investimento em CAPEX limitam a capacidade de reduzir endividamento. Pessoal, o que foi que aconteceu, por exemplo, com a Raízen, né, com o Pão de Açúcar, que quando principalmente a Raízen, ela fez lá o planejamento de expansão dela, ela estava contando uma projeção do IPCA em 7%. E o IPCA bateu 15%. E aí a dívida ficou quase insustentável. Esse é o problema. Esse é o tal do custo
Brasil. Vamos lá, Compass, Fintech Rate, tá? A Fintech Rates rebaixou a nota da Compass do terminal de regasificação de São Paulo, tá? Para AA, mantendo uma observação negativa. Isso reforça a tendência de maior escrutínio sobre empresas do setor de energia e infraestrutura que possuem cronogramas de investimentos agressivos. Lembrando que a Compass também faz parte do grupo Cosan, tá? Que também faz parte da Raízen. Eu tenho Cosan na minha carteira, tô levando uma baita de uma fumada da Cosan, né? Mas isso aí faz parte, acontece. Então, se você tem CSN Mineração, Minerva também, tá? Minerva ganha dinheiro predominantemente através de produção de venda de carne bovina. Vamos lá. No resultado de 2025, a Minerva anunciou um aumento de capital por subscrição privada para fortalecer o caixa. A BRF, detentora das marcas Sadia e Perdigão, que é uma das maiores do planeta aí, opera em integração vertical, transformando grãos e proteínas animal processada. Nessa semana comunicou recompra de notas seniors com vencimento em 2050. E a Comgás, tá? Teve mudança na diretoria, anúncio de mudanças na diretoria financeira e de relação com os investidores. Então, se você tem aí Comgás na tua carteira, se você tem CSN, Minerva, é bom você ficar atento aí, tá bom? Setor financeiro, vamos lá, vamos falar de Itaú. Itaú permanece com uma recomendação consensual. O banco ganha dinheiro através de intermediação financeira. Vamos lá, serviços bancários e seguros, tá bom? Pessoal, eu tenho Itaú na minha carteira, inclusive Itaú e Bradesco. São duas ações que eu opero opções e elas estão caindo bastante na minha carteira, tá bom? Prio, tá? É destaque pela sua eficiência operacional e explora campos maduros, tá? Sua receita é diretamente ligada ao preço do barril do petróleo e a Prio aí também performando agora tudo que é petróleo, tá performando bem. Vamos lá? Vamos ver o que mais que a gente tem de notícia aqui. Dia 18 também, né, de março, o FONC baixou aí, manteve, na verdade, a taxa de juros americana, né, entre 3,50 e 3,75. Vamos ver o que mais a gente tem aqui de notícia. A Micron, tá, pessoal? Foi a grande destaque da semana, reportando um lucro por ação de 12,20 dólares, superando a estimativa de 9,19. A Micron ganha dinheiro fabricando chips de memórias, tá bom? A empresa está investindo 24 bilhões em uma nova planta em Singapura e adquiriu fábricas em Taiwan também, tá? Legal, a Micron, você que tem aí, comenta, a empresa de semicondutor. Eu tenho TSMC já há bastante tempo, quando a TSMC nem era muito falada, eu já tinha TSMC, já faz mais de 5, 6 anos aí, e estou com uma rentabilidade bem legal. Lembrando que tudo aqui não é recomendação, tá, pessoal? Nvidia liderou o otimismo no setor tecnológico com a realização da sua conferência em março. O CEO, né, o Jensen Huang, revelou que a empresa espera pedidos superiores a 1 trilhão para novos chips de arquitetura. É bastante coisa. E a Oracle, né, em contraste, a Oracle caiu para o nível mais baixo em 7 meses devido a preocupações com a sua alta dívida para expandir data centers e sua dependência de parceiras como OpenAI. Então, se você tem algumas dessas empresas aí, vale a pena você ficar de olho. Pessoal, vamos lá. Tinha bastante coisa para falar aqui para vocês, tá? Muita coisa aqui no nosso relatório, bastante coisa mesmo. Esse relatório é enorme. 20 páginas. Deixa eu só ler uma última notícia aqui, que é sobre a TSMC. TSMC mantém-se como uma das empresas mais valiosas do mercado, com aproximadamente aí 700, tá quase batendo um tri, 750 bilhões, tá? Com um limite físico da miniaturização sendo atingido. A TSMC ganha cada vez mais dinheiro através das técnicas avançadas de empilhamento de chips. Hoje é a maior do planeta, tá? E aqui a gente fala um pouquinho de Samsung, fala um pouquinho aqui da Xiaomi também. Nosso relatório tá bem legal, falando de Japão aqui, Estreito de Hormuz. Pessoal, relatório é gigantesco, então se você quer receber o nosso relatório lá, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai mandar o relatório para você, tanto do mercado financeiro. Aliás, você entra lá na nossa comunidade e você tem acesso a todos esses relatórios, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora aqui do relatório do varejo. A gente já vai para as notícias, vou passar bem rapidinho aqui, que tem bastante notícia hoje. Então a gente falei um pouquinho sobre revisão do Fox, tá? A Fox
revisou o mercado aí de 50 BPMs para 25, situação com Selic de 1,75, como a gente já falou e que já caiu um pouquinho aqui. E aqui, pessoal, deixa eu dar uma notícia aqui para vocês sobre sobre crise de capital, tá? Um dado alarmante revelado pela FEComércio de São Paulo em 2026, pela primeira vez desde 2021, um grupo de empresas com estoque mais baixo a níveis adequados, menos de 23%, superou o excesso da mercadoria, tá? Então o que acontece, pessoal? O setor de confecção e a falta de produtos é extremamente prejudicial, pois o consumidor de moda não aceita substitutos. Então, as empresas baixando bastante os estoques dela. As empresas estão, na verdade, estão comprando menos, né? Eu estou nesse mercado aí há bastante tempo. Digitalização e social commerce, tá? E-commerce moda no Brasil deve alcançar uma receita de 8 bilhões, tá? Em 2025, com um crescimento aí de 35% no canal digital. Em março de 26, o TikTok Shop consolidou-se como um competidor relevante, movimentando 1,2 bilhão em menos de um ano com operações no país, reforçando varejistas como Renner, lojas Renner, C&A e estratégias aí para a geração Z. Então, a gente deve ter aí um crescimento de 35% em 2025, segundo estimativas aí para o e-commerce, e deve continuar crescendo. Se você, empresário, não está no TikTok ainda, você precisa estar no TikTok, beleza? Vamos ver o que mais que a gente tem de notícia aqui que a gente pode passar para vocês aqui. Vamos lá. Onda de eletrificação, tá, pessoal? Informação sobre o mercado automotivo aqui. BYD e GWM, né, dominam o segmento de híbridos elétricos, com destaque para BYD Song Plus 2027. O prêmio que chega, o carro premium, né, que chega a competir com tradicionais marcas europeias. A Stellantis também anunciou produção de sistema híbridos leves, tá? MWEV 48 volts deve ser o motor que eles vão produzir aí, tá? Em Goiânia, sinalizando que a produção nacional está adaptada velozmente às exigências de redução de emissões, pessoal. Aí, ó, você vê que legal a Stellantis se preocupando aí aqui no Brasil para trazer carros elétricos também. Pessoal, tem bastante notícia aqui, bastante notícia do varejo aqui, mas a gente vai passar agora para nossas notícias aqui que eu separei para vocês aqui, do que a gente sempre gosta de comentar aqui, as notícias que eu trago para vocês aí, que eu vou lendo durante a semana e vou separando para vocês. Bom, a gente já teve aqui o resultado do Copom, taxa Selic aí caindo, muita gente falava de pelo menos 0,5% de queda, a queda acabou sendo menor, né? A queda acabou sendo aí de 25 pontos percentuais. Pessoal, isso aí a princípio tende a ter um resultado lá na frente. Vamos lá? Outra notícia bem importante aqui, eu até fiz o story essa semana, e aí é aquela notícia que a gente sempre fala, né? Hashtag já tirou o teu dinheiro do Brasil, não é recomendação. Pessoal, olha só essa matéria aqui, você que é empresário, tá? Após a justiça determinar reintegração de demitidos da Stone, empresa e sindicato pede suspensão do processo para negociar acordo. O que aconteceu, pessoal? A Stone, que é aquela empresa de maquininha de cartão, todas as empresas do mundo estão fazendo isso. O que a Stone fez? A Stone, que é uma maquininha de empresa de cartão, ela foi lá e demitiu 370 funcionários dela, mais ou menos 3% da força de trabalho. Aí a justiça mandou reverter, veja bem, a justiça mandou reverter as demissões e falou que, como isso era uma quantidade muito relevante, isso deveria ser negociado com o sindicato. E aí, eu não sou jurista, não sei dessa parte, eu fico pensando como empresário. Você contrata a pessoa, e aí você não tem condição de pagar, você precisa demitir a pessoa e você não pode demitir a pessoa. Não é o caso da Stone, tá? Não é o caso da Stone. A Stone é uma empresa que vem dando lucro aí, mas ela tá no mercado para ganhar dinheiro. Se ela entendeu que ela deveria diminuir o quadro de funcionários dela, ela deveria ter toda a autonomia para fazer isso. Então você comenta aqui o que você acha. Sabe o que acontece? Você fala assim, muita gente até comentou lá e vai querer defender o trabalhador. Não, mas veja bem, isso tá certo mesmo, não vejo nada de errado. Até o cara comentou lá no meu
no meu Instagram, não vejo nada de errado, isso aí, não sei o quê. Bom, você pode até não ver nada de errado. Agora, o empresário não é idiota. Ele vai pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazer, de colocar a empresa no país, tá? Então, às vezes, o empregado, ele acha que a empresa está fazendo uma coisa boa para ele, mas na verdade, isso aí no longo prazo é bem ruim para ele. Não vai dar, tá? Confusão patrimonial. Receita Federal usa algoritmos para rastrear gastos pessoais. E aí, pessoal, eu vinha falando com um amigo meu que é contador há muitos dias atrás, desde o final do ano, essa questão da Receita Federal e do monitoramento. Pessoal, vocês não têm noção a capacidade. Primeira coisa que a gente tem que entender: Receita Federal brasileira sempre foi muito mais avançada do que a maioria de todas as receitas federais do planeta. O Brasil sempre foi ponta. Tanto é que, nesse aspecto, sempre vieram estudar aqui no Brasil, né? Sempre vieram ver como que são as coisas aqui no Brasil. E o que acontece, pessoal? Você acha, com a inteligência artificial que a gente tem hoje, com o poder de cruzamento de dados, você acha que você não está sendo monitorado? Você acha? E aqui a matéria fala de que os algoritmos estão fazendo uma varredura para pegar aqueles empresários que estão, por exemplo, final de semana, gastando lá no cartão corporativo da empresa, com a sua família, fazendo viagem, comendo no restaurante e falando que isso aí é despesa da empresa. E esses caras vão ser multados. Então, empresário, saiba que você vai ser cada vez mais rastreado. Esse negócio, não, eles estão pegando só a movimentação acima de 5 mil e estão pegando empresa só acima de 15 mil. Balela, balela. Hoje, a capacidade da Receita Federal é de monitorar todo mundo. Se eles quiserem, eles vão conseguir monitorar todo mundo. Porque a IA, a inteligência artificial, dá esse poder para ele. Então tome muito cuidado, você que é empresário. Balança comercial tem superávit de 2,1 bilhões na segunda semana de março, pessoal. Um bom resultado para nós, que mostra que junto, né, com esse caminhão de juro que a gente está pagando com a Selic aí agora a 14,75, que ainda é um caminhão de juro, as exportações ajudam a manter o dólar mais baixo. Por quê? Porque o dólar vem para o país, a gente vende mais lá fora, o dólar vem para o país, também para investimento, e a gente consegue baixar o dólar um pouquinho mais, tá? A balança comercial registrou um superávit de 2,1 bilhões na segunda semana de março, de acordo com os dados da Secretaria do Comércio Exterior e do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, tá? Foi divulgado no dia 16, o valor foi alcançado com exportações de 7,4 bilhões e importações de 5, dando um saldo aí. O superávit acumulado no mês de março é de 3,8 bilhões de dólares, tá, pessoal? De janeiro até a segunda semana de março do ano, o acúmulo é de 11,8 bilhões de dólares, um crescimento em relação ao mesmo período 2025, quando o superávit foi de 9,6. Então, graças ao bom Deus, a gente tem o agro, graças ao bom Deus, a gente tem a nossa parte de commodity que ajuda a segurar o dólar, né? E esse caminhão de dinheiro aí que o governo paga também acaba ajudando a segurar o dólar. Vamos lá, outra matéria aqui. Para economistas, setor de serviços melhor que o esperado, confirma o PIB forte no primeiro trimestre. Nós tivemos aí um PIB mais forte no primeiro trimestre e o volume de serviço subiu 0,3 ante dezembro. Na série com ajuste sazonal, tá acima da média de 0,1 projetado pela Broadcast. Intervalo de -1 e 1, tá? Na comparação com janeiro de 2025, houve uma alta de 3,3. Então o serviço, a gente sabe que 70% do nosso PIB aí, 70% que é feito no Brasil é serviço. Vamos ver o ano que vem, quando começar a entrar, quando a gente souber qual que vai ser a alíquota do nosso IVA dual aí, né, do nosso IBS-CBS, aí a gente vai ver como que vai ser impactado o serviço. Pessoal, e aqui outra matéria para vocês aqui do hashtag Já Tirou Teu Dinheiro do Brasil. PT tem apoio de 81 congressistas por reestatização da BR Distribuidora. Líder do partido diz que pretende chegar a 198 até o final desta quinta-feira, ou da quinta-feira do dia 19, tá? Para instalar a frente na próxima terça. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Um deputado do PT está propondo, né, lá no Congresso, para que a BR Distribuidora seja estatizada de novo. E aí, pessoal, vamos lá. Começa aquela bagunça da galera falando
que tá vendo que se o Bolsonaro e o Paulo Guedes não tivessem privatizado a BR agora, a gente não estaria passando por problema, não sei o quê. É tudo mentira, tudo mentira. Nós estamos passando por problema por um simples fator. Nós estamos passando por problema de novo porque a gente nunca se prepara para o mau tempo. E o mau tempo sempre vem. Seja para sua casa, seja para sua empresa, seja para o seu estado, seja para sua cidade, seja para o seu país. Sempre vem. E aí o problema, e eu não sou contra estatal, tá pessoal? Eu sou um cara que eu não sou contra estatal. Eu acho que tem que ter estatal sim. Eu sou contra estatal no modelo brasileiro. Os nossos políticos, primeiro, não têm maturidade para ter uma estatal na mão. Segundo, as nossas leis são horrorosas para uma estatal, porque a estatal ela acaba virando instrumento de manobra do governo. Eu não estou falando desse governo, pessoal. Eu sempre falo para vocês aqui, o governo está jogando o jogo. O governo está jogando o jogo. Então o que acontece? Nós não temos maturidade para ter estatal. Nós não temos uma lei madura para ter estatal. Então eu sou contra sim. E na minha opinião, Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram o correto. Porque você tem uma boa estatal, tanto é que é o seguinte, as estatais no governo passado, todas elas deram lucro, elas não passaram por escândalo, foram empresas que, como eu falei para vocês, acabaram ajudando não só a população, mas o governo, porque deu lucro. Só o fato de dar prejuízo, porque você fala assim, mas não tem que, a estatal não tem que dar lucro, a estatal pode dar prejuízo. Seu esperto, se a estatal der prejuízo, você vai pagar esse prejuízo. Então a estatal não pode dar prejuízo. Então é isso que eu falo pra vocês. E o problema é esse. Nós não temos maturidade. E não é culpa do Bolsonaro e nem é culpa do Paulo Guedes. Porque o que a gente teria que fazer como nação e como povo era nos preparar para quando acontecesse o que aconteceu. Porque a gente sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra. Só que o país está endividado. Nós somos um país de renda média baixa e de carga tributária alta. O governo suga tudo que ele pode da gente e a gente não consegue fazer poupança. Por isso que quando a gasolina vai para 6,70, muita gente quebra, muitas empresas quebram, porque não é porque o empresário não sabe trabalhar no Brasil, é porque a renda é baixa do Brasil e o nosso país cobra muito tributo. Nós não somos um país de renda alta, como os países da Europa. Muita gente gosta de comparar. Ah, mas você veja a Noruega, a França, olha quanto que eles cobram de imposto, sim, mas a renda deles é alta. Se o cara pagar 50% de imposto como eles pagam lá, ainda sobra dinheiro pro cara. O cara ainda consegue viver muito bem, ainda consegue construir patrimônio. Aqui não, a nossa renda é baixa e a nossa carga tributária é igual a deles. Eles enriqueceram primeiro e agora o Estado está tirando mais deles. Que também não é correto. Está começando a cair a produtividade. Olha o que está acontecendo com a França. Dá uma estudada lá. Então é isso que eu falo para vocês. O Brasil não tem maturidade, foi correto. E outra, não tem que baixar. Não tem que baixar o preço de petróleo. A gasolina, ela já estava defasada em mais de 20%. O diesel em mais de 40%. Quer fazer o que foi feito na Dilma? A conta vem depois. E tudo que o governo está fazendo, dando subsídio de corte de impostos, querendo dar bolsa caminhoneiro. Gente, tudo isso aqui está tirando do bolso. Está tirando do bolso e colocando menos no outro. Porque tudo isso nós vamos pagar com juro. É gambiarra. Esse é o problema do Brasil. Só gambiarra. Só gambiarra. E político não tem interesse de fazer as coisas corretas. Porque as coisas corretas vão dar resultado daqui 20, 30 anos. Daqui 20, 30 anos ele não é mais político. Nós não temos um plano de país. E aí muitos vão me criticar aqui. E é aí que eu admiro, por exemplo, a China. Ah, mas a China é comunista. A China é um país que você não tem direito. Você tem muito mais direito que no Brasil lá. E lá eles têm uma coisa que eles têm. Plano de país. Que a gente não consegue fazer aqui. Ah, mas é porque é ditadura. Não sei por quê, mas que as coisas estão melhorando lá muito para eles, e faz tempo, estão melhorando. E eu tenho certeza que na média chinês vive muito melhor que a gente. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta disso. Então é isso que vem acontecendo com o nosso país. E aqui, outra notícia, a gente indo para o final quase do nosso programa, que líder do PT propõe mudar as regras do BC e diz que taxa Selic é criminosa. Acontecendo a mesma coisa. É o que eu falei até na bancada. Cada coisa que acontece aqui, que ela é inflada por causa de erro do Estado, é uma desculpa para o Estado falar, tá vendo? Eu tenho que ser maior. E é o contrário, o Estado tem que ser menor. E não é nem questão nem ser Estado maior ou menor, o Estado tem que ser eficiente. Eficiente, é isso que o Estado tem que ser. Porque se você pegar a história de todos os países, China,
Coreia do Sul, Japão, Alemanha, todos esses países tiveram a mão do Estado para ajudar a crescer. Ponto, ponto. Mas era um Estado eficiente. Não é o Estado que a gente tem. Não é o Estado que a gente tem. É o Estado que tinha plano de povo, plano de Estado. Né? Como tem os planos quinquenais lá na China. Entendeu? Então é isso que falta pro Brasil. E aí os políticos, e aí a nossa classe política é totalmente despreparada, né? E aqui outra, Renan Filho diz que MBRF, Raizen, Cargill, Vibra e Ambev estão entre as empresas que mais descumprem frete mínimo. E aí o governo vem colocar frete mínimo. Primeiro o governo, ele aconteceu lá, não sei se foi na época agora não sei se é a Dilma ou Lula, que deu subsídio para todo mundo comprar caminhão, todo mundo comprou caminhão, o frete foi lá para baixo, e aí a culpa é do empresário, a culpa é sempre do empresário, né? Tem um grande filósofo econômico, eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele dizia o seguinte, que existem atitudes não intencionadas, ou às vezes intencionadas, né, que acabam causando coisas lá na frente ruins sem a intenção de acontecer. O que eu quero dizer com isso? Que uma coisa que o Estado faz agora vai reverberar lá na frente e ele não sabe o que pode acontecer. E geralmente dá BO, né? Petrobras reduz venda de combustível em 20%, diz fonte. E aí a Petrobras acabou desmentindo, né, pessoal? E aí o pessoal fica falando, BR, isso aqui, isso aqui. O pessoal fica batendo na BR. Olha só, nós não temos refinaria no Brasil. A gente é suficiente na extração do petróleo, mas a gente não tem refinaria. Então se a gente tivesse, primeira coisa, se a gente tivesse um plano de Estado, lembra quem é mais antigo vai lembrar, eu era criança. O plano do etanol lá teria dado certo. E a gente não dependeria de gasolina para rodar. A gente teria tecnologia que daria para fazer e aqui a gente rodaria com etanol. Brasil tropical, é um país tropical, a gente não sofre tanto com o inverno aqui, daria para fazer. Ninguém teve interesse, né? Ninguém teve interesse. Segundo, a gente poderia ter feito refinaria. E aí a gente tem um monte de escândalo que teve aí, questão de refinarias aí. E a gente não tem 100% de refino no Brasil. Ah, mas nosso petróleo é isso e aquilo. Entendeu? Então a gente não tem plano de país. E aí quando acontece esse BO, a culpa é de quem? Do empresário. A culpa é a mesma coisa assim, ó. Você coloca um gerente para gerenciar a tua rede lá, e daí dá um BO, o gerente vem e fala, tá vendo? A culpa é sua. Ué, mas eu coloquei você para gerenciar. Não, mas a culpa é sua, o negócio é teu. É você que é malvadão. Entendeu? É isso que acontece no Brasil, infelizmente. Infelizmente. Pessoal, já falei da decisão do Fed aqui, né? E a economia da China ganha impulso inicial em 2026 quando os riscos globais aumentam. A gente viu lá na China o varejo acelerar um pouco. Ó, produção industrial aumentou em 6,3% em janeiro, tá? Em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento superou a previsão de 5% da agência Reuters lá, a China acelerando lá dentro. Então, pessoal, tinha muito mais coisa pra gente passar aqui no nosso programa para vocês, não vai dar tempo de passar, estamos chegando no final aqui. Eu queria agradecer a sua audiência. Não esqueça, pessoal, siga as redes sociais da rádio, siga as redes sociais do Resenha de Mercado, Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais, ou no meu Instagram, todas as redes sociais nós estamos lá, também no YouTube. E se você quiser ser patrocinador do nosso programa, entre em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado, 45 30 37 24 33. E se você quiser entrar para a nossa comunidade também é o mesmo WhatsApp aí. Tá bom, pessoal? Eu vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e valeu!